Bom, e agora se aprofundando um pouco mais nesse lugar de utopia, né? Não no sentido de ser um lugar inatingível, mas de ser um lugar que a gente deve, ideal, que a gente deve buscar na hora de avaliar. A gente já entendeu que os reais motivos da avaliação eles foram desviados, né? Acaba se tornando esse lugar de comparação, de quantificação. Mas quais são os objetivos que a gente deve buscar na hora de avaliar? Por que a gente avalia? Por que esse processo é importante? Bom, primeiro a gente tem que lembrar da nossa base, do nosso pressuposto. É, o, o, o conhecimento, a educação, ela é um processo de ensino-aprendizagem, é um diálogo educativo, né? É, o ensino ele depende da aprendizagem e a aprendizagem depende do ensino. E na avaliação, isso não vai ser diferente. A gente tem que analisar que tanto o professor quanto o aluno são duas partes que são ativas da educação, né? Então a gente tem que entender quem é que a gente está avaliando, é, não só partindo do pressuposto do conhecimento que está sendo compartilhado e criado ali, considerando as várias camadas que esse conhecimento tem. A gente também tem que analisar quem é que eu estou avaliando, né? Então, para professores, a gente, no momento da avaliação, a gente vai andar no sentido de contribuir, assim, caminhar na direção de alguns questionamentos que eu elenquei aqui, que são, essas pessoas, elas estão aprendendo, né? Quais são as potências dessas pessoas? O que eu consigo observar nessa avaliação? O que eu consigo observar de potência que essas pessoas têm, como um coletivo e individualmente? E quais são as dificuldades que essas pessoas têm? Dentro disso, como que eu posso potencializar mais ainda essas potências? E como que eu posso ajudar essas dificuldades que essas pessoas têm? Mas não são só os alunos e as alunas que estão sendo avaliados, né? É, o processo de avaliação eu tenho que olhar para mim também enquanto professora. Eu estou conseguindo trazer as didáticas que são compreensíveis, elas estão chegando aos meus alunos, às minhas alunas, elas estão sendo inclusivas, eu estou incluindo todo aquele grupo, né, de pessoas, eu estou incluindo os indivíduos que compõem aquele grupo. E para a Alune, esse processo, primeiro que ele deve ser colocado não como uma forma de comparação e de quantificação do trabalho que está sendo feito, né? Mas como um instrumento para ela conseguir tomar consciência das suas conquistas, das suas dificuldades, das suas possibilidades e também como um lugar de dela poder tomar frente do seu aprendizado, dela começar a ser um pouco mais ativa e ela pode usar daqueles parâmetros para entender onde que ela deve focar mais a atenção dela. Então a autora fala que a avaliação deve e deveria primeiro contribuir para todos, né? Tanto professores, alunos, todo mundo que está incluso ali nesse processo de avaliação, a avaliação tem esse objetivo de fazer crescer, né? De trazer coisas para a consciência, compreender as possibilidades, enfim. Ela também fala que a avaliação deveria ser permanente, né? A avaliação deve acontecer no início, no meio e no fim do processo de aprendizado, né? No início ela chama de avaliação diagnóstica, no meio uma avaliação formativa ou processual e no fim uma avaliação somativa. Por fim, ela cita que a gente deve ampliar os instrumentos de avaliação, né? Pensar primeiro nos alunos, quem eles são, como que eu posso desafiar quem esses alunos são
e incluir ao mesmo tempo, né? Incluir os diversos tipos de inteligência que estão ali naquela sala, mas também desafiar, sabe? Fazer crescer de alguma forma. E ela cita alguns instrumentos possíveis para avaliação da dança, que são provas teóricas, provas práticas, relatos de aula, debates, seminários, autoavaliação, questionários, entrevistas, para justamente sair desse lugar de apenas provas teóricas, numa data específica que podem acontecer mil coisas, né, com aqueles alunos, com aquelas alunas.